bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo ao convite, a oportunidade de estar aqui, de conhecer São Carlos, de conhecer vocês pessoalmente e de estar num evento com uma organização e uma temática tão rica e com pessoas tão interessantes apresentando os trabalhos, e eu espero que eu seja capaz de corresponder, né, a todo esse brilhantismo que a gente tem acompanhado desde quinta-feira de noite aqui. A temática, né, de educação à distância, fundamentos epistemológicos, quando eu recebia essa demanda, essa temática, eu vi como um desafio, né? Eu trabalho com tecnologia educacional e eu nunca tinha me preocupado em tentar sistematizar o conhecimento no que diz respeito mais à educação à distância, né? E, ao mesmo tempo, né, pensar assim, vinha no texto dizendo, olha, eu queria que você, né, como você me demandou, eu queria que você pensasse, está até no textinho do programa, aqueles fundamentos que são próprios da educação à distância, e pensar isso em relação à questão da qualidade e das perspectivas, fundamentos, que são próprios. Isso me colocou assim diante de muitos questionamentos e reticências, obviamente, né? Reflexões. Aí eu comecei a fazer algumas reflexões. Sei lá, será que eu posso dizer? Será que eu estou tão desinformada que eu posso dizer que eu não sei que tem um campo próprio da educação à distância, com fundamentos epistemológicos próprios? Será que é possível pensar nisso? Afinal de contas, esse campo é diferente da educação, e se a gente pensar a própria educação, ela já é informada por tantos outros campos de conhecimento, né? A comunicação, a sociologia, a filosofia, né? São tantos campos de conhecimento que estão aí informando e trazendo, né, as visões de homem, de sociedade, de conhecimento, né, para dentro desse contexto. Será que é possível a gente separar? Eu acho que não é possível a gente separar, né? Inclusive porque eu acho que, quando a gente está discutindo educação à distância, eu acho que já teve outras pessoas que já tiveram aqui, eu vou me repetir, a gente está discutindo educação, né? Não é possível a gente se descontextualizar dessa questão. Então, nesse sentido, né, quer dizer, nem a educação tem fundamentos epistemológicos próprios, a gente pode dizer, é um fundamento próprio da educação, é um fundamento dos campos que estão informando a educação. E, nesse sentido, esses fundamentos, eles se encontram também, né, e se refletem num componente, numa área da educação, que é a educação à distância, né? A educação à distância é um campo muito complexo, se a gente parar para pensar. Ele é multifacetado, ele tem muitos significados. Hoje a gente fala em educação à distância, até quando a gente está fazendo uma atividade presencial mediada, né? Você fala, estou fazendo educação à distância porque tem elementos. Ela pode levar nomes específicos de aprendizagem mista, blended learning, etc., mas ela está presente em várias situações e em vários contextos. Ela está presente até quando a gente não está pensando em educação. A educação à distância está presente nos diferentes contextos hoje, com toda a rede, né? Com toda a conectividade que a gente tem. Então, esse conceito mesmo de educação à distância já é um conceito muito complexo, né, da gente poder trabalhar. E uma outra questão que eu acho que passou pela minha cabeça para iniciar essa discussão e que eu achei muito importante é a ideia de que, estudando, não existe uma diferença, né? Quando a gente fala, a gente está falando em educação, aí a gente, por exemplo, a gente está falando no plágio, a gente está falando nas interações, a gente está falando na cooperação, né, nas possibilidades todas que a gente vem falando a partir de olhar essa nova realidade mediada,
né, do processo educativo, mas ela é a mesma coisa no processo presencial, né? Ela se constitui também em todos os ambientes onde há pessoas, né, trabalhando conjuntamente, até em atividades de prática, e o que eu acho que é muito importante, quando a gente discute essa questão da pesquisa da EAD, é que ela vem possibilitando que a gente enxergue questões que, às vezes, no ensino tradicional, no ensino presencial, a gente não era capaz de enxergar, porque a gente já tomava como sendo resolvido ou como não sendo uma questão essencial do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu acho que essas são questões muito importantes quando a gente vai fazer uma reflexão mais, eu nem vou dizer epistemológica, porque eu não seria tão, não sei se eu teria competência para tanto, mas mais conceitual, né, teórica, sobre a questão da educação à distância, que possa nos informar as pesquisas nesse campo. Então, a primeira coisa que eu me propus a fazer era tentar identificar as principais temáticas de investigação que são mais correntes na educação à distância. Essas que poderiam estar sendo estudadas em outros contextos também, né? Discutir essas teorias e construtos que fundamentam o desenvolvimento, a prática e a pesquisa. Por exemplo, a gente tem visto aqui, durante esses dias, uma prática com uma riqueza enorme de experiências de educação à distância. Então, eu acho que essas teorias, não dá para dizer essas são as teorias que fundamentam a pesquisa, elas estão no todo, elas estão no processo de desenvolvimento, na prática e na pesquisa, né? Não dá para separar muito essas questões. Falar um pouco da evolução desses conceitos, ou se eles estão convivendo ainda, né? Então, será que a gente convive modelos diferentes? Será que a gente está conseguindo, como o professor Hermano falou, aproveitar o de bom que outras experiências com outros modelos trouxeram e como a gente está convivendo com esses construtos que foram se construindo ao longo do tempo? E como os avanços das tecnologias vêm também influenciando, porque eu acho que a questão da tecnologia, que vai ser da próxima mesa, né, mais de perto, ela é muito central, né, na aproximação de novos paradigmas, de novos construtos para a pesquisa nesse campo, né? Então, e apontar algumas tendências. Será que eu consigo fazer tudo isso nesse tempo? Acho que eu já perdi 5 ou 10 minutos. Mas vamos lá. Para pesquisar as temáticas, a gente começou a buscar na literatura. Vocês viram que o trabalho foi feito junto com o Rodrigo, meu aluno de doutorado, que está fazendo a sua tese na área de educação à distância, e a gente foi buscando vários estudos. Um estudo que a gente achou bastante interessante foi o estudo do Zawak Richer, que buscou fazer uma categorização dos temas. Então, ele usou metodologias, misturando um estudo Delphi e tentando usar várias formas de medir a consistência das respostas, etc., e a explicação. Ele categorizou, né, algumas áreas de pesquisa em educação à distância. Ele chamou 4 editores de revistas internacionais, 15 professores, pesquisadores, na área de 11 países diferentes, inclusive tinha do Brasil. E perguntou quais são os principais temas na área de educação. Eu não vou falar de todos, mas eu acho que, se a gente pegar o nível macro, meso e micro, já dá uma dimensão, né, dos principais modelos. E eu quero trazer alguns dados que eu achei bastante pitorescos para a gente, né, assim, da pesquisa dele, porque é uma pesquisa que continuou em outros estudos. Ele fala, o nível macro são as teorias e os sistemas de A&D, é um nível mais amplo para olhar. O nível meso, a gestão, a organização e a tecnologia, né? Aí fala de inovação, de parâmetros de qualidade, custo-benefício, desenvolvimento, etc. E o nível micro é mais voltado para a questão do ensino-aprendizagem, né? Então, eu me vi na seguinte situação. Nós hoje estamos aqui falando mais das teorias e modelos, e nós vamos abordar mais a questão micro de ensino-aprendizagem, que é o que tem mais pesquisa. E a gente vai ver que, na própria estatística dele, ele mostra coisa. Num outro estudo, ele foi fazer uma análise das publicações
na área de educação à distância. Ele pegou 695 artigos de 5 periódicos internacionais, estão aqui, Open Learning, Distance Education, American Journal of Distance Education, Journal of Distance Education, International Review of Research of Open and Distance Education. E, a partir dessa análise dos últimos, entre 2000 e 2008, ele viu, então, ele identificou que 50% dos artigos eram nesse nível micro, mais voltado para a questão de práticas de ensino, resultados de ensino-aprendizagem. Tá? E, em termos da natureza dos estudos, ele mostrou que 49% eram estudos empíricos, né? Eu não vou ainda discutir qual é a natureza desses estudos empíricos, porque eles podem ter vários formatos, eles podem ser estudos mesmo mais experimentais, e tudo, mas empíricos, 38% descritivos e 12% com métodos mistos, com triangulação, com perspectivas mais qualitativas, né? Então, ele mostrou, assim, uma tendência. Só para ilustrar, que eu achei bacana esse dado, ele fez uma análise sobre o perfil das diferentes publicações. Assim, quer dizer, qual é a tendência de cada um desses journals, que são os journals importantes na área de educação à distância, né? Então, ele mostrou que o American Journal of Distance Education, ele, basicamente, publica estudos quantitativos. 60% das suas publicações. O Distance Education tem mais qualitativos. E os outros vão variando, né? Estudos mais descritivos, etc. Eu achei curioso, né? Embora não seja o tema central do nosso debate aqui, mas mostrar como é que os diferentes jornais também têm um filtro paradigmático em relação ao tipo de publicação que eles comportam no seu, vamos dizer, na sua linha editorial, né? Então, achei interessante, achei que interessaria para todos nós que queremos pesquisar, publicar, etc., entender essa questão. E, a partir dessa pesquisa, que eu queria trazer os temas, eu queria tudo, quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com o livro, com a programação. Então, nós tomamos uma decisão de, pelos títulos, é claro que não tem um compromisso com a coisa, tentar mapear para ver se os títulos dos trabalhos, o que eles nos indicavam, ia conferir com o que a gente estava trazendo aqui para vocês. Então, nós fizemos um rápido levantamento, codificamos todos os títulos dos posters, da apresentação de posters, né, das apresentações, e vimos que dos 141 títulos que estão presentes hoje aqui, classificados de acordo com o trabalho desses autores, né, a tendência maior é realmente no micro, com um nível de percentagem bem parecido, né? A maioria dos estudos se voltam para experiências de ensino-aprendizagem em espaços de educação à distância, né? Num nível mais intermediário meso, e os que menos têm a discutir as questões mais gerais, né? Tem alguns estudos sobre cidadania, sobre a discussão do letramento, sobre questões mais gerais relacionadas com a sociedade, eram em menos proporção. Então, de uma certa maneira, eu acho que a gente pode dizer que nesse evento aqui há um olho, assim, geral, né? Pela minha interpretação, pela nossa interpretação, a partir dos títulos dos trabalhos, a gente tem mais ou menos a mesma... o mesmo perfil de produção acadêmica sobre esse tema da educação à distância. Mas que teorias e modelos, né? Eu sei que eu não vou ter tempo de ficar discutindo cada modelo desses, cada autor desses, né? E dentro dessa perspectiva do ensino e aprendizagem, mas a gente tentou fazer, eu vou mostrar para vocês, uma gradação de cores, né? Tem o verde mais claro, o verde intermediário e o verde mais escuro. Eles foram reunidos a partir de algumas categorias. Então, eu posso explicar para vocês. Por exemplo, existem alguns conceitos centrais que são, às vezes, subentendidos ou são claramente utilizados nas pesquisas sobre a AD. A questão da distância, conceito de distância.
é um conceito. O conceito de autonomia do aluno, por exemplo, versus ensino individualizado, né? O conceito de controle sobre o material ou sobre a transação educacional, né? Então, são várias questões que estão aí imbricadas. A questão... Já tem 15? Ah, tá bom. Me dá... Acho que vai dar mais 7. A questão, né, da colaboração, a questão do espaço de autoria. Então, eu não vou poder me detalhar em todos esses olhares, mas a gente tentou fazer nessa gradação de cores, mostrando que os primeiros modelos são os modelos mais fechados, dentro de uma perspectiva mais industrial, onde a questão da distância ela é entendida apenas como superação de uma distância física e não de uma distância pedagógica, que eu acho que é um conceito muito importante, né? Que está voltado para uma produção sistemática e organizada de uma estrutura de ensino, de educação à distância, baseada só no material, e, normalmente, ou no material impresso, e a gente vai poder discutir depois, porque eu acho que se perpetua nos materiais informatizados, esse modelo fechado, muitas vezes, né? E, apesar de todo o potencial que a tecnologia tem para outros espaços. Então, vamos dizer, a gente diria que seria do início, as primeiras teorias, as primeiras tentativas de formulação teóricas, que são dos anos 70, anos 80, mas que eu acho que elas ainda convivem com o nosso olhar hoje, né? Um modelo de produção. Até quando se começa a se discutir que existe uma interação no processo educacional, como é o caso da conversação didática guiada, ela é voltada para o texto, para a discussão, né, de como é que você vai construir um texto com diálogo, né? Um texto onde o aluno possa pensar, possa... Então, vai começando a romper, mas ainda não rompe com um modelo fechado. Num segundo grupo de teorias, né, eu vou citar a teoria da comunicação e controle, né? Então, aonde já começa a falar, bom, controle não é ensino individualizado, não é isolamento do aluno, né? É ele no centro da transação educacional, com a possibilidade de ter independência, de escolhas, de busca de suporte, né? Então, já vai rompendo com um modelo fechado, já coloca o sujeito mais dentro do processo, né? E aí geram-se novos pensamentos, onde entra a questão de contrapor a presença pedagógica, né, a distância pedagógica com a distância geográfica. Até porque, né, é muito importante a gente refletir que a distância pedagógica é muito mais grave do que a distância geográfica. Hoje, então, nem se fala com os meios de comunicação, né? E que isso a gente muitas vezes não pensa no ensino presencial, né? A gente desconsidera no ensino presencial que pode estar havendo um ensino à distância, né, dos nossos alunos. Todos esse grupo ele vai caminhando no sentido de já pensar na interação, né? O conceito de interação, já que o sujeito está no centro do processo, né? Então, eles vão se aproximando mais de abordagens mais interacionistas, mais construtivistas, né? Do sujeito pensando na interação, por exemplo, entre o estudante e o conteúdo, entre o estudante e o professor, entre estudante e estudante, entre o estudante e também, nos sistemas computacionais, entre a interface, que também foi uma linha de investigação que se desenvolveu bastante, mas já tendo o aluno como centro do processo de aprendizagem. E as teorias, que eu acho que são teorias mais atuais, que hoje se colocam até como desafios, né, construtos e teorias mais que se colocam como desafios, difíceis de serem pesquisados, e são modelos educacionais que rompem já com a questão do aluno como um sujeito único, mas com o papel do contexto social no processo de aprendizagem como sendo uma matriz
importante de pensar, né? Onde as ferramentas, os recursos, elas também são ferramentas culturais, e isso é fundamental para poder entender o processo de aprendizagem dentro de um determinado contexto social. Então, é esse grupo, que eu não vou poder me deter muito mais detalhadamente, eu tentei botar em vermelho aquelas questões que eram mais importantes, até porque aí vocês podem ler, refletir e tudo. Então, você tem a descrição, você tem um rompimento com o modelo industrial a partir de uma discussão do contexto sociocultural, né, a criação de ambientes sociais, a rede podendo, né, oferecer, a tecnologia podendo oferecer ambientes sociais, a noção de que a tecnologia não é culturalmente neutra, e ela depende muito das formas como a gente se apropria, né, como a gente coloca ela para utilizar para os nossos fins, a partir da nossa linguagem e dos nossos significados, e que isso não precisa ser igual em qualquer contexto, né? Não existe um modelo único de utilização das tecnologias, né? A questão da presença social, que ela reforça a questão dos laços afetivos, né? E a questão da presença, do reconhecimento dos sujeitos dentro desse contexto, com todas as questões que já foram discutidas até na palestra de abertura, da diversidade, né? Da linguagem, das ferramentas que cada sujeito tem, dos valores que estão em jogo dentro daquele contexto, e que tem um componente também do emocional, que é muito importante, né? A perspectiva colaborativa de que nós não aprendemos isoladamente, educação individualizada não existe, né? A gente está sempre mediado por alguma coisa, né? Eu acho que e que a aprendizagem colaborativa é importante. Então, as ferramentas são amplificadores culturais, né? E a pesquisa, eu vou deixar para o final, a questão do conectivismo, que é uma questão nova, que eu acho que vai ser mais discutida na próxima mesa, mas que coloca questões essenciais, que é o conhecimento em rede. Eu acho que tem uma questão paradigmática bastante importante, que eu acho que eu ainda não tenho clareza, que eu acho que ainda existe pouca discussão sobre isso nas pesquisas, sobre essa questão de que hoje a gente aprende a qualquer tempo, a qualquer espaço, e que a gente tem, né, ao nosso redor a possibilidade de interagir nas redes, interagir com as pessoas, buscar materiais, encontrar as coisas. E essa conectividade, ela traz um conhecimento que é uma interação entre nós, sujeitos, né, e um mundo aí fora, onde tem um conhecimento distribuído e sendo construído tanto pela gente quanto por outras pessoas, né? E, finalmente, o que eu acho que é bastante interessante nesse processo, que diz mais respeito à questão do desenvolvimento, é sair dos modelos fechados de desenvolvimento, que é o que eu chamo a pesquisa ao longo do desenvolvimento. Particularmente, eu sou muito envolvida com essa linha de investigação. Eu fiquei muito feliz de ver nas minhas pesquisas que ela apareceu como um dado essencial, né, de pesquisa para a educação à distância, que é a pesquisa baseada em design, né, que ela prevê, né, ela leva em conta a questão da intervenção da aprendizagem como um processo de construção. Não é a construção totalmente pronta antes do processo, é um processo cíclico, né? Você tem uma questão, e ela incorpora questões teóricas na hora que você vai desenvolver. Você não desenvolve sem discutir teoricamente o que você quer. Então, eu acho que são dimensões bastante importantes que as tendências poderiam avançar mais na pesquisa. Para concluir, faltam 3, não, dá para concluir, ótimo. Então, para concluir, algumas críticas que a gente vê, e que são algumas mais relacionadas àqueles primeiros modelos mais fechados, é a tendência à comparação entre a aprendizagem presencial e a distância. Ou então, eu vou dizer, eu aprendo melhor com TV ou com computador. E nenhuma dessas pesquisas trouxeram resultados significativos, né? A gente tem muito pouca informação sobre... Não tem muita coisa a dizer, porque não é só isso que está no meio do processo. A gente viu na mesa passada quantas variáveis e a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem,
Isso quer no ensino presencial, à distância, mesmo que fosse, você não vai comparar o vídeo na sala de aula com o quadro negro, depende muito da situação e do contexto, né? Então, mas infelizmente, eu acabei de vir semana passada de uma reunião da Associação Europeia de Ensino-Aprendizagem, e numa reunião que era do grupo de interesse de Instructional Design, o nome da reunião era Instructional Design for a Networked Society, e a maioria dos trabalhos, para minha decepção, eram trabalhos que seguiam um pouco essa natureza empírica de grupo controle, de um grupo vai para um tipo de tratamento, o outro grupo vai para outro tipo de tratamento, e muitas vezes sem trazer, muitas não, a maioria sem resultados significativos, e diz, não, mas ali naquela linhazinha a gente reparou que foi alguma coisinha, mas com pouco significado para as grandes questões complexas que hoje a gente está vivendo aí nesse maré. Quem vive, né, vocês trouxeram essas questões. Campos de prática, né, eu acho que a maioria das pesquisas que a gente tem visto, elas são baseadas, é um campo de prática. Eu acho que a EAD tem sido caracterizada como um campo de prática. E elas acabam, muitas vezes, tem muita produção institucional. E eu acho que a gente deve superar a produção institucional para partir para uma produção mais acadêmica, que realmente questione esses construtos, que realmente repense, né, olhe os sujeitos do processo. É lógico que a instituição ela é financiada, ela tem seus compromissos, então acaba virando relatórios muito estandardizados ou documentos muito estandardizados, onde essa riqueza de problemas e de experiências não ficam vivas para a gente aproveitar, né? As poucas pesquisas na área de equidade e acessibilidade, há muito poucas pesquisas ainda, e poucas examina o processo de aprendizagem de uma forma qualitativa, onde o aluno está exposto a muitas mídias diferentes. E como é que o que isso está acontecendo com os alunos? Como é que eles estão aprendendo dentro dessa questão? Em termos de recomendação de pesquisa, o próprio Zawak Richter, quando ele faz aquela classificação inicial daqueles 2 trabalhos que eu relatei para vocês, ele indica algumas papel da cultura, diferenças de programa, as pesquisas comparativas de sistema, a história da EAD, né, e por aí vai. Eu não tenho tanto tempo assim, toda hora eu recebo uma plaquinha. Uma questão que eu acho que parece essencial é essa questão de que é uma pesquisa interdisciplinar e a gente não pode fugir desse assunto. Para fechar, né, eu gostaria de deixar uma mensagem que, vamos dizer, a minha visão não é possível separar social de cognitivo. Isso aqui, em 1991, não dá para separar o que é aprendizagem do que é vivência, experiência social, porque isso é uma coisa integrada. Não pode, é muito difícil estudar independentemente. E eu vou finalizar, então, com a visão da Jean Lave, que eu acho que ela traz, apesar dela não trabalhar diretamente com a questão da educação à distância, mas ela trabalha com coisa que na sociedade em rede, devemos repensar a noção de aprendizagem como uma propriedade que emerge da participação legítima das pessoas em comunidades de práticas, né, que pode ser de aprendizagem. Essa visão olha a mente, a cultura, a história e o mundo social como processos interrelacionados que constituem uns aos outros. Compreender os contextos socioculturais da aprendizagem é um importante desafio para pesquisas futuras. E eu acho que é com isso que eu queria terminar a minha fala.